Você quer começar a trabalhar na área de TI e não sabe por onde? Assiste esse vídeo até o final, que hoje eu vou te mostrar um caminho para você percorrer. Fala galerinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui é o Professor Lozano. Hoje vamos falar um tópico um pouquinho diferente, né? Hoje eu não vou fazer vídeo aula, hoje é mais um bate-papo, mais algumas dicas. Respondo vários alunos que me perguntam: professor, o que eu devo fazer, o que eu devo saber para eu iniciar na área de TI? Né? Olha, eu gosto muito de computador, me identifico com hardware, com software, mas ainda não comecei a desenvolver, não tive curiosidade de mergulhar de cabeça nessa área. Qual o passo a passo que eu devo saber para eu entrar na área de desenvolvimento? Bom, vou contar um pouquinho de como eu comecei, como eu ingressei, né? Eu comecei fazendo um curso lógico, e o primeiro passo é um cursinho de lógica de programação, é você estudar um pouquinho do raciocínio lógico, tabela verdade, né? Estudar um pouco de lógica mesmo, né? Independente de linguagem, independente da metodologia que você vai querer depois estar trabalhando. Depois de estudar um pouco de lógica, eu comecei com um banco de dados, né? Fui estudar lá SQL Server, ok? Fiz um curso de SQL Server e posteriormente fui estudar Java. Aí Java eu aprofundei bastante. O que eu sugiro, né? Eu quero entrar na área de TI. Comece estudando lógica. Pegue cursos de lógica. Eu vou ver se eu consigo abordar aqui no canal um pouco de lógica de programação para dar essa destravada, para dar esse start. Não precisa ficar muito tempo estudando lógica, ok? Não tem essa necessidade. Mas o básico ali para você aprender a fazer lá os condicionais, fazer laço de repetição, né? Aprender a definição de variável, aprender a definição ali de funções, né, de procedimentos. Basicamente, entendeu como funciona isso, já parte para alguma linguagem de programação. O que eu sugiro? Linguagem de programação, a gente tem, por exemplo, a linguagem C, linguagem muito rica, né? A linguagem C foi a mãe de muitas outras linguagens, inclusive do Java. Então, a linguagem C ela é estruturada, ela não é ainda orientada a objetos. E quando a gente trabalha com algoritmos e a gente junta a linguagem C junto com o algoritmo, estou estudando algoritmo, estou estudando linguagem C, eu consigo ver uma similaridade muito grande entre o algoritmo e a linguagem C, ok? Então, comece a dar seus primeiros passos ali com a linguagem C, mas também não precisa ficar um expert em linguagem C, a não ser que você queira trabalhar com alguma área que utilize linguagem C. Existem diversas áreas que usam muito a linguagem C, principalmente se você for trabalhar ali com a parte de software embarcado, né? Você vai estar com certeza trabalhando com linguagem C, pelo menos tendo que conhecer ela. Hoje em dia, gente, a maior parte das linguagens utilizadas, elas são orientadas a objeto. E muda um pouco o paradigma, quando a gente sai de uma linguagem estruturada, que nem a linguagem C, que é uma linguagem que a gente costuma dizer que ela é top-down, a gente programa lá de cima para baixo, né? A linguagem de programação orientada a objeto, ela começa a dividir o código em partes, em pedaços, em classes, em pacotes. A gente começa a fazer o famoso dividir para conquistar, né? Então, eu recomendo que vocês aprofundem bastante dentro da orientação a objeto. Mas aí, quando for estudar orientação a objeto, aí sim, com uma linguagem de programação orientada a objeto de sua escolha. Temos o Java, temos o C Sharp, temos PHP, temos JavaScript, tem várias linguagens aí orientadas a objeto. Eu sugiro o Java, ok? O Java é uma linguagem que, na minha visão, ela é um pouquinho mais limpa para a gente trabalhar. Tem muita coisa no Java que a gente faz na mão, que em outras linguagens a gente tem mecanismos lá para que sejam feitas de forma automatizada. Isso é muito bom, não estou criticando aqui, ok? Muito bom a gente ter ferramentas que ajudem a gente a montar as coisas sem que a gente precise ficar fazendo tudo ali na unha. Mas quando a gente está aprendendo, quando a gente está começando, talvez seja interessante dar uma olhadinha lá no Java, aprende a fazer na mão, porque a hora que você cair numa ferramenta que te facilite um pouco,
com relação a isso, você sabe o que está ocorrendo por trás daquela determinada funcionalidade que você está criando. E no canal, eu tenho diversos vídeos sobre Java, ok? Explicando ali a questão de desmistificar, ó, deu até uma travada na língua, desmistificar orientação a objeto, né? Orientação a objeto, quando a gente começa a estudar, normalmente a gente dá uma travada ali, né? Questão de paradigma, tem algumas coisas que são difíceis mesmo, e eu tenho visto que diversos alunos meus, utilizando essa minha metodologia de ensino, conseguem dar uma destravada e conseguem caminhar muito bem com a linguagem de programação orientada a objeto. Depois que você aprendeu o Java, né, ou mesmo pode cair no C#, aprendeu direitinho, você migra para qualquer linguagem orientada a objetos sem maiores dificuldades, tá bom? O importante, estudar lógica de programação. Se durante o estudo ali de lógica de programação você estiver achando meio chato, olha, eu queria programar mesmo, estuda a linguagem C junto para você montar aqueles algoritmos que você está aprendendo em linguagem de programação junto com a linguagem C, depois migra para orientação orientada a objeto e depois já começa aí a orientação a objeto junto com o Java ou uma linguagem similar para que você comece a trilhar ali seus primeiros algoritmos. Banco de dados, gente. Banco de dados é importantíssimo. Importantíssimo. Impreterivelmente, você vai ter que estudar um pouquinho ali de SQL, né? Vai ter que aprender como funcionam ali os principais comandos SQL. Não estou dizendo aqui, se você for virar um desenvolvedor, você tenha que ser um DBA. Não é isso, né? Pode ser que você goste tanto de banco de dados que você vire um DBA, ok? É uma área muito legal, é uma área que tem muito mercado, certo? Mas como desenvolvedor, que é o foco do vídeo de hoje, você precisa entender um pouco de banco, tá? Então, o básico de um banco de dados você vai ter que conhecer. Criar tabela, criar o banco, fazer insert, fazer update, fazer delete, né? Fazer um update, sei lá, vai ter que aprender, ok? Isso, né? Aprender o SQL, basicamente, você trabalha com qualquer banco relacional. Trabalha lá com o SQL Server, trabalha com o Oracle, trabalha com Postgre, trabalha com SQLite, trabalha com todos esses bancos aí que a gente tem relacionais, tá bom? O foco é aprender o SQL em si, que é a linguagem que esses bancos eles falam. Aprendeu essa linguagem, você trabalha com qualquer banco qualquer banco relacional, de forma bem simples. Professor, eu quero trabalhar com MongoDB, com esses bancos que não são SQL. É uma outra parte de estudo que aí eu sugiro você fazer um pouquinho lá na frente. Primeiro foca em lógica de programação, foca em orientação a objeto, aprender uma linguagem orientada a objeto, ok? Banco de dados, aprender ali a parte do SQL, ok? Depois que você já está amadureceu um pouco nisso, aí vai para um banco que não seja relacional, aí, um banco que não seja SQL. Ok? É um conceito um pouquinho diferente, está sendo muito usado hoje em dia. Você vai ter que aprender isso em algum momento. Bem? Então, basicamente, gente, são esses os passos que a gente tem que dar quando a gente começa a trabalhar com desenvolvimento. Ok? Linguagens de programação é algo que vocês normalmente ficam perguntando: professor, quando eu vou aprender tal linguagem? E tal linguagem? E aquela outra? Eu digo assim, a linguagem, ela... Hoje no mercado temos várias linguagens que são muito faladas, né? A gente fala muito de Python, né? A linguagem, ela vai ser a ferramenta que você vai usar para colocar o seu conhecimento em prática, mas você tem que aprender a questão da programação. A linguagem, depois que você aprendeu a programar, você migra de uma linguagem para outra de forma muito rápida. Você aprende apenas ali os detalhes da linguagem, consegue migrar para ela e entender facilmente como ela funciona. O que você deve aprender é ter o raciocínio lógico, é aprender como funciona as técnicas de programação, as formas de programar, como é que eu monto uma função, como é que eu monto um procedimento, né? O que é um parâmetro de entrada, o que é um retorno, onde eu armazeno um retorno, o que é uma variável. São esses conceitos que a gente precisa amadurecer, não é do dia para a noite. Programar a gente aprende programando, né? A gente precisa ter horas de programação para que a gente aprenda a programar. Um piloto de avião, ele só pode exercer a função dele
depois de uma quantidade de horas que ele tem de voo. Programar é a mesma coisa, gente. Você só vai aprender com horas e horas e horas de programação. Eu brinco com os meus alunos, principalmente meus alunos da graduação. Você não vai aprender a programar pegando lá o domingo no horário do jogo, falar, meu time tá ruim, não vou ver o jogo do meu time hoje não. Vou pegar 2 horas da tarde no domingo e vou programar. Não é isso que vai te fazer virar um bom programador. Você vai ter que ter uma imersão dentro da programação. Você vai ter que mergulhar de cabeça nisso, né? Ter horas e horas e horas e horas de desenvolvimento, ok? Não pense que o professor vai implantar um chip na sua cabeça, você vai sair programando. Não é isso. Você tem que pegar os exemplos que o professor normalmente mostra, criar os seus exemplos, pesquisar. Olha, consegui montar uma telinha aqui com determinados campos. Olha, mas eu queria usar um combo box. Como é que eu faço? Vai lá e pesquisa. Às vezes o professor não ensinou aquilo, mas você consegue já ter maturidade para entender e saber usar os componentes que tem dentro daquela linguagem, por exemplo. Ok? Então é isso. Espero ter dado uma clareada aí para quem está querendo iniciar nessa área. Esse canal eu montei com o intuito de ajudar as pessoas, de trazer para vocês informações sobre a nossa área, informações sobre as nossas tecnologias, sobre o que a gente está usando, certo? Gostaria de te pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever. Boa parte das pessoas que estão assistindo meus vídeos, mais de 60%, são pessoas que ainda não se inscreveram no canal, então aproveite para se inscrever, dá um like aí para dar uma força. Muito obrigado, pessoal. Espero ter ajudado, esclarecido. Qualquer dúvida que você tenha, poste um comentário. Eu tento responder aí de prontidão, ok? Para que você não fique perdido. A nossa área tem muitas vertentes, tem muitas coisas que a gente pode aprender. O errado é a gente querer aprender tudo ao mesmo tempo, ok? A gente precisa amadurecer dentro de cada parte para que a gente aprenda depois o todo. Então, vai indo de pouquinho, divide para conquistar, né? Que você vai estar no caminho certo. Aí eu tenho certeza que você vai conseguir ingressar aí na área de desenvolvimento de forma prática, de forma rápida. Tive alunos meus da graduação que no 2º ano já conseguiram vagas assim muito boas, né, para ganhar salários muito bons e não tinham tido nada de programação antes disso. Foi só ali com o básico mesmo, seguindo esse caminho que a gente menciona para vocês, que vocês já conseguem ingressar. Tá bom, pessoal? Obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal!